Eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo. É sério que tem episódio novo no nosso podcast? Minha gente, quanto tempo que eu tô ansiosa, querendo muito voltar a gravar pro nosso podcast, mas a vida foi se atropelando, enfim, várias coisas acontecendo e não deu certo. Mas hoje eu voltei para te contar uma novidade muito maravilhosa. Eu sou uma escritora e eu tô tão feliz com isso. Mas antes de falar mais sobre essa fofoca, deixa eu te dar boas-vindas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. Uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que você esteja muito feliz e animado. Antecipadamente, estava morrendo de saudade do nosso bate-papo aqui descontraído, sem roteiro, para falar sobre aleatoriedades e coisas importantes da vida, mas estive muito presente no YouTube nesses últimos meses. Então, se você me acompanha também pelo YouTube, não deixa de assistir todos os vídeos do canal. Toda semana tem vídeo novo no canal. Curte todos os vídeos, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilha com todo mundo que você gosta, com quem você não gosta também, não tem problema. Só manda o vídeo para frente para que o YouTube entenda que esse canal é bom e recomende para mais pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês para fazer esse canal crescer. Mas vamos falar sobre o assunto de hoje, a pauta de hoje. Eu já tinha anotado vários temas para poder falar aqui com vocês, papear com vocês, só que eu não consegui e tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sempre falei aqui para vocês que a gente precisa ter mais paciência, calma com o nosso processo, né? E eu vivi isso na pele e eu precisei ter mais compaixão com o meu processo também. Ter mais paciência com o andamento das coisas, porque nem tudo acontece como a gente quer, da forma como a gente quer, no tempo que a gente quer. E esse projeto, minha gente, do livro, um dos últimos episódios que eu gravei aqui foi falando sobre o livro da minha prima, uma homenagem que eu fiz a ela, um podcast totalmente dedicado a ela, desse feito maravilhoso que ela conseguiu realizar esse ano em maio. E esse livro, ele veio como um fruto, uma consequência desse primeiro livro da minha prima. Está sendo uma coautoria, nós duas juntas decidimos criar esse filho. Eu digo que é um filho porque é um filho mesmo. A ideia partiu dela, na verdade a inspiração partiu dela. E foi uma inspiração divina, tá? Não foi uma inspiração assim, vou escrever um novo livro e vou chamar minha prima. Não aconteceu dessa forma. O primeiro livro dela foi muito dedicado para mulheres, para dar voz a mulheres, para falar sobre as nossas dificuldades, as nossas situações diárias de violência que a gente vive, trazer à tona essa problemática de gênero, que eu acho muito importante, considero demasiadamente importante, mas precisava-se também conversar com o outro público, que era o público masculino, que precisa ser atraído para esse debate, para que juntos a gente consiga, de fato, transformar a realidade. E foi exatamente isso que Deus pediu a ela, que ela conversasse com homens, aprendesse a dialogar também com eles, para trazê-los para esse tema, para essa conversa tão importante, porque eles são os autores principais da violência que nos acomete. E como é que ela ia falar sobre isso? Ela tem muita propriedade sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, mas faltava o embasamento teórico, faltava o como falar. E vocês sabem muito bem que eu trabalho com comunicação não violenta, comunicação assertiva. Nesses últimos meses, me dediquei muito a me aprofundar sobre essa temática. Então, tem vários vídeos no canal sobre isso. Não perde a oportunidade. CNV aplicada a relacionamentos, de amizade, de família, amoroso, no trabalho. Então, não perde a oportunidade e corre para assistir, tá? Enfim, aconteceu de Soraya ter essa inspiração de me chamar para fazer parte dessa obra com ela e eu aceitei prontamente. Deixa eu contar um segredo para vocês. No início do ano, eu coloquei como meta começar a escrever o meu livro. Esse sonho sempre fez parte de mim desde criança. Eu fui uma criança que lia muito, que escrevia muito, porque essa era a única forma de comunicação que eu tinha comigo mesma e com os meus amiguinhos imaginários, porque eu sempre fui uma criança que brincava sozinha. Tenho três irmãos, mas a gente não brincava junto, não tinha essa relação, não tinha esse hábito da gente estar brincando juntos. Não, eu brincava só, porque eu era a única menina, sou, né, a única menina mulher da casa, e os meus irmãos brincavam entre eles. E as minhas amigas eu só via durante a escola. Então, meu tempo em casa sozinha, eu me dedicava a ler e a escrever.
E nos meus diários eu sempre coloquei lá como meta me tornar uma escritora. Eu achava lindo isso, mas não sabia como isso iria acontecer, quando iria acontecer. Só que Deus já tem tudo traçado na nossa vida, né? A gente só precisa dizer sim a Ele, que Ele vai fazendo as coisas acontecer. E foi exatamente assim. Eu sempre desejei, mas ficou ali escondidinho debaixo do tapete esse sonho. Primeiro porque eu não me achava merecedora de ser uma escritora. Aquelas crenças, sabe, que ficam enraizadas na gente por muito tempo. Eu não achava que eu teria algo importante para comunicar para as pessoas. Eu não tinha condições financeiras, meio possibilidades para poder colocar esse sonho na mesa. E foi se arrastando ao longo da vida. Quando a minha prima conseguiu finalmente publicar um livro, isso foi um grande feito na nossa família e na minha vida se tornou uma inspiração, uma referência de possibilidade. Nossa, se a minha prima, que é tão próxima a mim, conseguiu realizar esse sonho, então eu também posso. Então eu também consigo fazer. Então ela passou a se tornar mais uma vez uma referência para mim, uma possibilidade para mim de concretizar esse sonho. E quando me veio o convite, eu não pensei duas vezes. Eu disse, eu não sabia como é que eu ia escrever um livro, sobre o que eu ia escrever, mas eu já sabia de tudo e foi dessa forma que aconteceu. Esse livro nós escrevemos em 2 meses, já está pronto. A pré-venda é daqui a pouco e eu venho contar essa novidade para vocês também. E ele tá lindo, tá lindo. As pessoas que leram, o corretor, né, a pessoa que fez a correção do nosso livro, e a pessoa que fez o prefácio do nosso livro, fizeram elogios gigantescos, rasgaram elogios mesmo, e eu fiquei tão orgulhosa, muito, muito, muito orgulhosa, todas as vezes que eu ouvi cada palavrinha que saía da boca deles, porque, de verdade, quando eu me coloco num projeto, quando eu decido fazer algo, eu faço de todo o meu coração. Então eu me jogo de cabeça mesmo e eu faço o melhor que eu posso. Então eu quero qualidade. Não seria diferente com esse livro, meu primeiro livro. Da minha prima é o segundo, mas o meu é o primeiro livro. E eu queria que fosse um livro que realmente tocasse as pessoas, que fosse um livro que realmente quebrasse barreiras, sejam barreiras religiosas, barreiras da ciência, né? Pessoas céticas que não acreditam nessa relação dessas duas coisas. Eu queria que esse livro chegasse ao máximo de pessoas possível. E foi assim que aconteceu. Quando a gente começou a receber os feedbacks maravilhosos, eu fiquei extremamente feliz e orgulhosa que a gente conseguiu alcançar o nosso propósito. O livro está de fato de acordo com o que a gente pensou, com o que Deus pensou, na verdade, minha gente, porque mais uma vez essa obra não é nossa, ela é de Deus. É um projeto de Deus que a gente aceitou, que a gente disse sim, e ele está vindo ao mundo para de fato transformar vidas, para de fato tocar nas pessoas. E nem que seja plantar uma sementinha ali dentro e depois Deus faz germinar. E aí foi que tudo aconteceu. Eu tô nessa fase de pré-lançamento com a minha prima e o mais maravilhoso é que esse livro ele vai ser lançado na Bienal daqui de Pernambuco. Eu sou de Pernambuco, moro em Recife e eu sempre frequentei a Bienal desde 2005. Minha primeira vez numa Bienal foi em 2005. Eu era criança, eu tinha 12 anos e a primeira vez que eu entrei numa Bienal eu fiquei deslumbrada. Eu fiquei maravilhada, tantos livros na minha frente. Eu não sabia para onde olhar, eu queria comprar tudo e não tinha condição de comprar nada, porque naquela época não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro. Foi uma excursão da escola e na época nos deram R$ 10. R$ 10 era muito dinheiro naquela época, mas não dava para comprar tanta coisa assim. Então deram R$ 10 a gente e eu fui lá escolher alguma coisa para trazer de lembrança para casa. Eu lembro que eu comprei um cordel, que é uma literatura muito popular aqui no Nordeste, a literatura de cordel. Comprei esse cordel, comprei um cordãozinho com o meu nome, gravado o meu nome, e outra coisa que eu não lembrei, um ursinho. E foi isso. Mas eu fiquei muito deslumbrada, eu fiquei muito apaixonada por esse mundo da literatura, mais ainda, né? Porque eu já lia bastante, mas eu fiquei ainda mais empolgada em fazer parte desse mundo. E aí, quando eu vim morar aqui em Recife, todos os anos em que tem Bienal, eu vou para marcar o meu ponto lá, sabe? E fui quando eu estava gestante, quando eu descobri que eu estava grávida, teve uma Bienal na época. Fui já para comprar os primeiros livros da minha filha, comprei um monte de livros para quando ela nascesse já ter referência para ler. Meu Deus do céu, eu já estava pensando lá no futuro. E aí, quando ela nasceu, na primeira Bienal que teve, levei ela também. E foi lindo ver Sofia andando pelos corredores da Bienal, olhando os livros com curiosidade. Eu sempre sonhei com esse momento
e ele aconteceu. Então eu tenho uma relação muito emotiva com a Bienal, sabe? Foi de fato um déjà vu quando eu recebi o convite, aceitei e soube da notícia que esse livro seria lançado em uma Bienal internacional aqui do nosso estado, uma das maiores do país. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que esse sonho está se realizando. Parece coisa de filme. Eu não acreditava que isso fosse possível. E está acontecendo. Ou seja, vai acontecer, na verdade, porque já tem data marcada. Vai ser dia 12 de outubro deste ano, às 9 horas, na Bienal de Pernambuco. Nós estaremos lá lançando o nosso livro para todo mundo que quiser chegar, nos ouvir, porque nós estaremos lá falando sobre ele, autografando os livros. E eu tô assim, ainda sem acreditar, sabe? O quanto Deus trabalha de forma linda nos detalhes, sem a gente pensar, sem a gente imaginar, sem a gente precisar dizer nada. Deus sabe de todas as coisas. E foi assim que aconteceu. Então, desde esse momento que eu recebi a notícia, que eu venho escrevendo esse livro nos meus plantões, em casa, enfim, virando noites, a gente conseguiu finalizar. E essa obra, obviamente, eu não poderia deixar de vir aqui falar para vocês desse sonho realizado e dizer, finalizar para vocês que se vocês têm um sonho, por mais distante que seja da sua realidade, por mais que você não acredite que seja capaz de realizar, por mais que você não tenha possibilidades hoje de realizar, coloque esse sonho no coração de Deus. Coloque esse sonho lá dentro do coração de Deus e entrega para Ele. Só diz assim, Pai, esse sonho é teu. Se for de tua vontade, que assim seja. Porque se for da vontade de Deus, se for para o teu bem, para a tua evolução espiritual, esse sonho se realiza e se realiza ainda melhor do que ele poderia se realizar na sua imaginação. E é assim que está acontecendo comigo. Tá bom, minha gente? Assim, eu tô em êxtase, eu tô muito feliz. Eu poderia falar muito aqui com vocês, mas por hoje vai ser um episódio de retomada, um episódio curtinho, um episódio mais de fofoquinha mesmo, para trazer as novidades para vocês. Mas em breve trarei mais conteúdos aqui pro nosso podcast, porque eu amo gravar conteúdo para cá. E agora vai ser nesse formato de vídeo, voltando a gravar em vídeo. E eu espero que vocês gostem, comentem, curtam muito e compartilhem com todo mundo. Não se esquece de avaliar o nosso podcast, dar 5 estrelas, porque isso é muito importante para que ele também cresça e chegue a mais pessoas, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.